Quantos de vocês estão a passar por tribulação? Oh, glória a Deus. Não, levantem. Olhem à vossa volta, amigos. Não, com as mãos levantadas. Apesar de ser também para vocês, a mensagem de hoje vai direcionada para todos vocês que não levantaram a mão. Apesar de ser também para vocês que levantaram a mão, já vão perceber porquê, quem não levantou a mão tem uma responsabilidade maior ao escutar esta mensagem. Pensavam que ia ser mais fácil, não é? Ele levantou a mão. Vamos ver a parte final da vida de Paulo. E o que é que acontece a quem, no caminho que está a trilhar, que é um caminho de vale de sombra da morte, vai precisar dos seus irmãos nesse caminho. Será que nós podemos dizer que, se não saímos do nosso conforto e da nossa rotina diária que nos dá segurança, será que nós podemos dizer que podemos experimentar plenamente a presença do Senhor nas nossas vidas? Acham que nós podemos ser cristãos sem nos relacionarmos com os irmãos que estão à nossa volta? E muita atenção, hoje vamos falar especificamente na relação que temos com outros cristãos. Não vamos falar naquilo que é a nossa relação com todas as pessoas que nos rodeiam. Hoje a mensagem vai ser diretamente para a forma como nós nos relacionamos com quem professa a mesma fé que nós. Aqueles que nós vimos crescer, aqueles que estão a chegar até nós e que professam a mesma fé em Cristo Jesus. Aqueles que vamos ver na eternidade, que estamos certos que vamos ver na eternidade. Certo? No dia em que lá chegarmos, vamos estar diante do Pai e à mesa vamos ver aqueles que aqui nós tratamos por irmãos. Então hoje a mensagem é especificamente para aqueles que, sendo cristãos, são chamados a relacionar-se com cristãos. E vamos ler Atos dos Apóstolos 28, 11 a 16. Eu não sei se vocês já tiveram que viajar muito ao longo da vossa vida. Muitos de vós certamente já viajaram muito, porque vêm do Brasil, de Angola, de Cabo Verde, ou mesmo de outras cidades dentro do país. Então, conhecem o que é sair de um local para chegar a outro. Eu vivi em 7 cidades diferentes até agora. Muitos de vocês viveram em mais, outros não viveram tanto. Quem tem que se mudar compreende a dificuldade que é deixar um lugar onde cria raízes e chegar a um outro lugar onde tem que começar quase tudo do zero. E não é que propriamente tenha que ser mau. Quando nos deslocamos, e é por escolha própria, em princípio quer-se chegar a um patamar, a um género de vida que não se está a conseguir ter onde estamos. E por isso saímos do nosso local e viajamos. Mas ao viajar, deixamos sempre coisas, raízes, que não conseguimos arrancar do sítio onde estávamos. Deixamos familiares, deixamos relacionamentos, ou até hobbies que gostamos. E quando chegamos ao novo local, temos que começar tudo do zero. Arranjar novas amizades, arranjar novas formas de nos relacionar com o trabalho que vamos ter, nova moradia, e tudo isso exige muito de nós. Isso pode acontecer dentro de uma cidade, quando nos deslocamos de uma área para a outra, quando saímos de casa após o casamento, da casa dos pais e vamos para a nossa própria casa, quando nos deslocamos de uma cidade para a outra ou de um país para outro. Agora, é muito mais difícil quando nós temos que fazer essa viagem, não porque queremos, mas porque somos obrigados a isso. Quando fazemos a viagem e a própria viagem e o destino é a nossa tribulação. Quantas vezes
Nós nos temos que deslocar, não porque queremos, mas porque não vemos outra opção. O texto que encontramos hoje, Paulo não teve opção. Ele tinha que ir a Roma porque Deus lhe tinha dito que ele tinha que levar o Evangelho a Roma. E deixou tudo para trás. Nós já vimos ao longo desta série. Paulo, desde o seu nascimento, era uma pessoa que tinha uma vida estável. Ele tinha conquistado o direito de ser cidadão romano, que era uma coisa extraordinária, porque só se conseguia isso através de muito dinheiro pagando a Roma ou por um serviço prestado ao imperador que fosse extraordinário. E o pai dele tinha conseguido a cidadania romana. Ele cresceu nas melhores escolas de Jerusalém. Quando se converteu, ele viajou pela Europa, pelo Império, pregando o Evangelho, conhecendo pessoas, relacionando-se com pessoas. E no final da sua vida ele tem que ir a Roma porque sabe que tem que ir a Roma. E não tem hipótese que não seja ir a Roma. E deixa tudo para trás para fazer a vontade de Deus. Agora o texto é extraordinário. Porque a primeira coisa que o texto nos vai dizer é que a igreja tem que ser um refúgio de hospitalidade. Todos nós nos deslocamos. E uma coisa que nós vamos ter que saber, e se não sabemos, hoje é bom que, se não nos lembrarmos mais nada, que isso fique na nossa mente. A nossa vida pode estar um caos quando nós nos deslocamos de um lado para o outro. Mas se há um local que nos tem que dar estabilidade e segurança, é a igreja do Senhor. Se nós nos deslocamos de um lado para o outro e quando chegamos ao nosso destino, tudo parece um caos, nós temos que saber que a igreja de Cristo é o local onde nós podemos estar em casa. E temos que verdadeiramente estar em casa. Se por algum motivo, quando nós chegamos a um local, nós não encontramos uma igreja no qual nos sentimos em casa, na casa do Pai, alguma coisa está mal, ou com a nossa fé, ou com a forma como nós, igrejas, vivemos a nossa realidade. E hoje vamos aprender o que é que isso significa. Olhando para o texto que acabámos de ler. Em Atos 28, 11 a 15, Lucas conta-nos que o navio onde viajavam ele e Paulo em direção a Roma navegou e chegou à Península Itálica. Já vimos as dificuldades, como houve o naufrágio, como Paulo foi picado pela cobra, toda a gente achava que ele morria, depois de toda a gente achar que ele era um pecador irascível, um assassino, passaram a achar que ele era um santo e o próprio Deus. Bem, uma coisa extraordinária. Viajam num barco que tem na polpa os filhos de Zeus, que é uma coisa extraordinária. Eles vão viajar num navio que tem impresso na sua fronte o símbolo dos deuses pagãos, e são os deuses pagãos que vão levar Paulo para o seu destino para pregar o Evangelho no centro do Império, onde esses deuses proliferavam. Então, chegam à Península Itálica e começa aí o caminho a pé até Roma. E eles chegam a Pozzuoli e aí encontram alguns cristãos que os acolhem. O texto não diz que eles conheciam Paulo. O texto não diz que estava anunciado que Paulo iria chegar. Não diz nada disso. O que diz unicamente, e vamos ver isso 3 vezes nesse texto, ele chegou a um sítio e foi acolhido pelos cristãos. Ele foi acolhido pelos cristãos. Como igreja, nós vamos encontrar ao longo da nossa jornada muitos cristãos que estão a passar por dificuldades. Na sua jornada de vida, passam por dificuldades. E nós temos que decidir se queremos ser igreja ou não. Porque ser igreja não é vir ao domingo a este lugar. Não é. Ninguém vai ser salvo por vir a este lugar. Lamento dizê-lo. Ninguém vai ser salvo porque tem mais cruzezinhas ao domingo de vir a determinada igreja.
Ninguém vai ser salvo por isso. Vamos ser salvos se seguirmos Jesus Cristo, o aceitarmos como Senhor e Salvador, quebrantarmos o nosso coração e formos iguais a Jesus. Aqueles homens e mulheres acolheram Paulo. Agora, você pode dizer assim, mas conheciam Paulo. Paulo era uma pessoa extraordinária. É assim que ele é descrito nesta altura em Atos dos Apóstolos. É porque aquilo que é dito em Atos dos Apóstolos é que ele era um criminoso que estava preso, que queria chegar a Roma, apelar ao imperador, mas que era um criminoso. E estes homens e estas mulheres acolheram o criminoso em suas casas. E a viagem continuou. Eles tinham que chegar a Roma. Então apanharam a estrada, a Rainha das Estradas. A Rainha das Estradas era a Via Ápia. Uma estrada extraordinária, a mais direita, a mais perfeita de todas as estradas do Império. E fizeram a viagem. Iam a fazer essa viagem a pé. E o texto continua e diz que depois os irmãos que viviam em Roma, sabendo que Paulo estava a chegar, foram ter ao seu encontro. E agora é importante, vejam o que é que diz o texto. Foram ter ao seu encontro até à Praça de Ápio e Três Tabernas. Parece que aqui é a entrada de Lisboa, certo? Foram ter com ele ali à entrada de Lisboa. Amigos, Praça de Ápio estava a 65 km de Roma. Três Tabernas estava a 50 km de Roma. As pessoas, sabendo que Paulo estava a chegar, saíram e foram a pé 65 km para receber Paulo na jornada. Outros saíram de Roma e andaram 50 km a pé para ir ter Paulo na sua jornada. Porque Paulo estava a passar por um tempo de tribulação, de dor e de sofrimento. Sim, porque fazer a vontade de Deus pode trazer dor e sofrimento. E estes homens e estas mulheres, sabendo que estava a chegar um discípulo de Jesus, um discípulo comprometido com Jesus, saíram do seu conforto e viajaram 65 km a pé para ir ter com Paulo. Qual foi a última vez que saíste do teu conforto e fizeste 10% disso? Ser cristão é sair do nosso conforto para ir onde o nosso irmão está a sofrer e ajudá-lo a fazer as últimas milhas da jornada que está a percorrer. Hoje, nós temos vidas com rotinas e achamos que essas rotinas são importantes. E custa-nos sair da nossa rotina. Custa-nos mudar o chip que nós temos da nossa meta. Custa-nos quando temos que largar coisas que gostamos para fazer outras que Deus nos pede. Mas o que o texto nos diz é que estes homens e estas mulheres saíram do seu conforto, saíram da sua casa, saíram da sua rotina e fizeram uma viagem que pelo menos demorou um dia a pé para chegar. E tinham que andar muito bem para chegar lá num dia. Para ir ter com Paulo, o irmão, o criminoso, o Filho de Deus amado. Enquanto nós não nos pusermos para sair do nosso conforto, para ir ter com os irmãos que sofrem, que estão à nossa volta, nós estamos a falhar como igreja. Hoje há centenas de irmãos nossos que estão a passar por tribulação. E podem estar em viagem, podem estar a chegar de outros países, ou podem estar ao nosso lado. Lembram-se quantas pessoas é que levantaram a mão hoje? O nosso papel como igreja é ir ao encontro de quem está a sofrer. O nosso papel como igreja é largar-nos o nosso conforto e ir ao encontro daqueles que estão à nossa volta. Porque precisam da nossa ajuda para fazer os últimos quilómetros. Para não perderem a coragem.
E nós somos chamados a fazer isso, a ser casa, a ser local de refúgio, de acolhimento e de edificação daqueles que estão à nossa volta. Hoje temos as nossas casas e achamos que a nossa casa é a nossa casa. Não é, amigos. A nossa casa é a casa do Senhor, que é chamada para ser casa do reino, onde o reino cresce. Mas hoje usamos a desculpa que precisamos de proteger os nossos filhos, não sabemos quem é que está a chegar. Irmãos, nós podemos escolher essa via. Podemos escolher esse caminho. Não é o caminho do Senhor. Não é. Esse é o caminho do mundo. Esse é o caminho do conforto, da segurança temporária, do tempo presente. Esse é o caminho que nos chama hoje a ter o máximo que conseguimos, dentro do maior conforto possível. Não é o caminho de Jesus. E não é questão se temos que vender tudo e dar aos pobres. É que se puxamos por textos bíblicos, podemos puxar por mata deles. Não é a questão se temos que vender tudo e dar aos pobres para seguir Jesus. É que tudo aquilo que nós temos é de Jesus. Nós queremos que o mundo conheça Jesus e que todos conheçam Jesus, mas não estamos dispostos a fazer aquilo que Jesus nos manda fazer. É uma incongruência da nossa parte achar que o mundo vai voltar-se para Jesus quando nós temos dificuldades de fazer aquilo que Jesus nos pede. Que é a única forma de evangelizarmos. Nós podemos contratar os melhores teólogos do mundo para nos darem o melhor método possível para alcançarmos o bairro, para alcançarmos as pessoas que estão à nossa volta, para levarmos Jesus ao mundo. Glória a Deus por isso e dizer amém atrás de amém. Enquanto não fizermos aquilo que Jesus nos manda, nenhum método vai funcionar. Vamos motivar-nos porque estamos a dizer, uau, agora temos um método. Agora vamos ter grupos familiares, uau, agora vamos ter encontros pessoais, agora vamos ter grupos 1 a 1, espetacular. Enquanto não estivermos dispostos a fazer o básico, não há nenhum método que possa sobreviver. Porque a única coisa que devia ter mudado, não mudou. O nosso coração. Enquanto o nosso... Deixa-me esclarecer, quando eu falo coração, biblicamente, é o coração, mas significa a nossa mente. Enquanto a nossa mente não mudar, enquanto aquilo que nós sentimos por Jesus não mudar, não há nenhum método que faça com que através de nós o reino de Deus cresça. Agora vejam o que é que o texto nos diz. Paulo era acompanhado por outros discípulos, entre os quais estava Lucas, que está a escrever a história. Paulo está a fazer a viagem. Os discípulos de Jesus, nas diferentes paragens onde há, acolhem Paulo em amor. E o texto depois diz-nos qual é que é a consequência disso. Estamos a falar de Paulo, certo? Vejam qual é a consequência disso. Paulo agradeceu a Deus, versículo 15, e sentiu-se muito animado. Em algumas traduções dizem Paulo encheu-se de coragem e louvou o Senhor. Estamos a falar de Paulo, aquele que nós hoje consideramos ser o grande apóstolo, o apóstolo dos apóstolos. E Paulo, que era Paulo, precisou que irmãos viessem ao seu encontro para ele ganhar coragem e louvar o Senhor. E nós também precisamos. Então, quem não levantou a mão, pode olhar, pode mentalmente recordar quem levantou. Porque são pessoas que estão a precisar de ganhar coragem e na sua tribulação louvar ao Senhor. E nós podemos, no final deste culto, não fazer nada. Porque hoje até é bom, vai haver 2 bolos, glória a Deus por isso. E podemos falhar o importante.
que é, houve homens e mulheres que neste momento levantaram a mão a dizer que estão a passar por tribulação. E se nós, que estamos sentados, não fizermos nada em relação a quem levantou a mão, para a semana vamos estar aqui a fazer outro culto, a louvar a Deus e nada mudou. E homens e mulheres que hoje poderiam sair com coragem deste lugar, louvando o nome do Senhor, vão sair deste lugar corroídos em dor e sofrimento e sem esperança. Podem dizer, mas esse não é o papel da igreja? Não é por isso que nós frequentamos uma igreja e temos um departamento de ação social, um departamento pastoral, um departamento... Não é para que a igreja faça esse trabalho por nós? Não, amigos. Se acham que é para isso que a igreja serve, estão enganados. Pelo menos nesta igreja, não. A igreja serve para que nós possamos crescer, ser edificados e conhecermos a palavra. Para juntos podermos caminhar e para que nos momentos de tribulação, quem está ao nosso lado nos possa ajudar a louvar o Senhor e ganhar coragem para o caminho que temos para percorrer. Então, não fiques no teu canto. O reino de Deus não vai crescer se nós não sairmos do nosso conforto. Fora aqueles que hoje levantaram a mão e que precisam de cuidado, de amor, precisam de um abraço prolongado, precisam de ser amados, precisam de alguém que caminhe com eles ao longo da jornada. Há aqueles que chegam de outros países e que não têm ninguém, a não ser aquilo que devia ser a Igreja de Cristo, a casa onde eles se podem sentir cuidados. Amigos, é uma transformação de vida. É quando nós não mudarmos a nossa mente e decidirmos o que é que queremos ser como discípulos de Jesus, podemos andar a enganar-nos. Podemos achar que realmente o cristianismo é uma boa filosofia de vida. Que realmente o Cristo, Jesus, era um homem excepcional. Que realmente a igreja até podia funcionar, se todo o mundo funcionasse como a igreja funciona, até podia ser melhor. Mas é que outros façam isso, não nós. O encontro direto com Jesus faz com que a nossa vida mude. Podem dizer, mas eu não tenho condições para isso. Eu vivo num quarto alugado e não tenho condições para... Tens condições. Tens condições para encontrar o irmão que sofre na sua dor e no seu caminho. Sai do teu lugar de conforto, faz 50 km, faz 65 km, vai ao encontro do teu irmão e ajuda-o na jornada que ele está a fazer. E se alguns de nós temos possibilidade de, em nossa casa, acolhermos cristãos, tenho que vos dizer, temos. Podemos não querer, mas temos. É uma questão de escolhas. Só de escolhas. E podíamos suavizar o texto, certo? Podíamos espiritualizar aquilo que é dito. Podíamos falar de como Paulo está a chegar para levar o Evangelho a Roma e como é como quando Jesus entra em Jerusalém, as pessoas juntam-se a Paulo e há... Podíamos. E isso não faria nada, nenhuma diferença na nossa vida. Então o desafio que esta semana tenho para ti é que sejas honesto contigo. E dizer, Senhor, eu estou disposto a que a tua vontade se faça em mim. E o que é ser casa? Como cantámos agora. O que é ser casa para quem chega, para quem está em tribulação. Ou então dizer, Senhor, eu até acho que gostava, mas não consigo e não quero. Sejam honestos com o Deus que é o vosso Pai. Eu às vezes digo ao meu pai coisas que ele não gosta. E muitas vezes eu estou errado, mas digo na mesma.
Mas sejam honestos com Deus. Não se enganem no patamar de fé onde estão. Não se enganem, por favor. Nós temos que descobrir o que é que queremos fazer como igreja, como é que queremos ser reconhecidos. E parte exclusivamente daquilo que estivemos dispostos a dar no seguimento a Jesus. Uma coisa vos garanto, porque o texto diz, no dia em que nós decidirmos ser casa e sair do nosso conforto e ir ao encontro daqueles que estão a passar por dificuldades. Tenho que vos dizer, naquela altura não havia sábados nem domingos. Quem quer que tenha saído para ir ao encontro de Paulo em mais de um dia de viagem para um lado e para o outro, abandonou tudo aquilo que estava a fazer. Porque a chamada que estava a sentir para cuidar daquele homem que tinha uma missão importante era superior ao seu conforto. Então, é provável que quando decidirem seguir Jesus, tenham que sair do vosso conforto. Tenham que abandonar o vosso conforto. Tenham que abandonar aquilo que querem fazer. E tenho que vos dizer mais, se não abandonarem aquilo que querem fazer, não vão conseguir fazer aquilo que Jesus vos pede. Porque vamos chegar ao pé de Jesus e vamos dizer assim, Senhor, eu queria seguir-te, mas dás-me só um tempinho para enterrar o meu pai? Eu tenho só um negócio para terminar ali, uma junta de bois que eu tinha apalavrado. Dás-me só um tempinho para ir terminar, depois eu volto e logo te sigo. E Jesus diz, vai. Sabem porquê? Porque Jesus sabia que eles não iam voltar. Nós não podemos ser discípulos de Jesus que, vendo um mendigo caído na estrada, passamos à volta com desconfiança. Porque estamos a ler a nossa Bíblia de forma muito santa. Nós não podemos ser como o levita que, vendo um mendigo caído no chão, passa de largo. Porque nós conhecemos a lei e sabemos o que é ser justo e o que não é ser justo. Nós somos chamados a ser como o samaritano, que vende a pessoa caída no chão. Não levantou só. Levantou-a, levou-a para ser cuidada e tratada, pagou as despesas. E amou aquela pessoa, mesmo não a conhecendo. É isso que nós somos chamados a fazer no nosso dia-a-dia. E é uma questão de escolhas. Eu sei, nós gostamos da nossa roupa. Nós gostamos da nossa casa. Nós gostamos do nosso carro. Nós gostamos da vida que temos. Deus não quer saber da vida que temos. Porque aquela que Ele tem para nós é muito melhor do que aquela que nós temos. Muito melhor. E pode ser com outra roupa, noutra casa e com outro carro. Mas é a vida na qual nós experimentamos a plenitude da presença de Cristo em nós. E o resultado é, quando nós fizermos isso, as pessoas com quem nos cruzarmos vão sentir coragem e vão louvar a Deus. E daqui a 20 anos, quando estiverem num lar de terceira idade, vão continuar a louvar a Deus por aquilo que experimentaram quando se encontraram connosco na jornada. É uma decisão de escolhas, amigos. É uma questão de escolhas. Então, o desafio nesta semana coloca como prioridade, não é no teu tempo vazio, prioridade, cuidar de uma pessoa. Eu sei, às vezes dizemos, ok, eu vou pegar no telefone, vou resolver isto em 10 minutos. Isso não é cuidar, amigos. Isso é alívio de consciência. Está feito, obrigado Senhor, foi muito bom, vou continuar com a minha vida. Isso não é cuidar. Cuidar é sair de onde estás, ir ao encontro da pessoa e ajudar na jornada. Fechem os olhos e pensem numa pessoa. Fechar os olhos? Uma pessoa. Já sabem quem é que têm de procurar?
Bem, se não tem ninguém, eu posso voltar a pedir que levantem os braços, porque aqui havia metade das pessoas levantou a mão. Por isso, não é por falta de pessoas que precisam de ser cuidadas. Quando forem ter com a pessoa, por favor, não digam que têm meia hora na vossa agenda para cuidar da vida de uma pessoa que está a sofrer. Pode ser preciso bem mais do que isso. E se não estão dispostos a abrir local na vossa agenda para cuidar de pessoas que sofrem, não são as pessoas que têm um problema. As pessoas têm um problema físico, na realidade, mas vocês têm um problema espiritual. E está na altura de o assumir, para darmos passos de fé. Então, uma pessoa, tirem um tempo da vossa agenda, vão ao encontro da pessoa e escutem a pessoa. Escutem as dores, as angústias. O objetivo não é vocês darem soluções. Nós não somos chamados a dar soluções a quem está a sofrer. Como é que costumam dizer? Com as dores do outro para o seu bem, certo? Não é para dar soluções, é para caminharem com a pessoa. Caminhem com quem sofre. Sofram com a pessoa que sofre. Acompanhem. Perguntem como podem ajudar. Não é eu tenho uma solução para ti, é como é que eu te posso ajudar. E se estiver dentro da vossa possibilidade, não digam, epá, eu não tenho tempo para isso. É uma jornada espiritual. Ajudar é uma jornada espiritual, onde o nosso irmão glorifica a Deus e eu me aproximo de Jesus. Fica o desafio feito, amigos. Se não souberem como fazê-lo, aí sim somos igreja e precisamos de compreender que estamos aqui para isso. Se não souberem como fazê-lo, podem pedir ajuda a pessoas que espiritualmente estão um bocadinho mais à frente do que vocês em maturidade. Procurem ajuda, digam, eu tenho este dilema, como é que eu posso enfrentar este problema? É por isso que somos igreja. Mas temos que deixar de reclamar e passar a clamar a Deus. Então, fica o desafio, amigos. Paulo vai chegar a Roma, vai anunciar o Evangelho e hoje, passado 2000 anos, devido a Paulo, aos apóstolos, aquilo que meia dúzia de pessoas, uma dúzia de pessoas fizeram naquele tempo, ou iniciaram hoje o Evangelho de Jesus é proclamado em todo o mundo. E isso pode ser aquilo que nós podemos fazer também, anunciar o Evangelho a toda a criatura, a todos aqueles que estão à nossa volta. E não é só uma questão de falar, não é só uma questão de levar a palavra, é uma questão de caminhar juntamente com aqueles que sofrem. Se daqui a um mês, 2 meses, quiserem partilhar como foi a vossa jornada, também vai ser bom para a igreja, que nós temos que começar a partilhar a bênção que Deus nos dá. Mas é as bênçãos nos quais Deus faz o seu milagre e não nós o nosso. Ficou o nome na mente? Tem uma pessoa na mente? Amigos, eu estou a olhar para a vossa cara e tenho que vos dizer. O reino de Deus vai crescer se nós estivermos disponíveis para isso. E só depende de nós. Daquilo que Deus vai fazer em nós, mas nós temos que dar os passos na direção do nosso irmão. E tenho que vos garanto-vos que se a pessoa que vocês vão procurar sentir o vosso cuidado, ganharam um irmão. Ganharam um irmão.